gente começou aí há 3 semanas, uma série chamada Tudo em Todos, que é uma expressão que o apóstolo Paulo usa escrevendo para os Colossenses. Tudo em Todos, a centralidade de Jesus na carta aos Colossenses. Então, a gente vem desde a primeira semana falando um pouco sobre o contexto histórico, o que estava acontecendo nessa cidade, qual era a realidade dessa igreja. Isso é muito importante para que a gente compreenda a razão pela qual o apóstolo Paulo ele escreve algumas coisas que ele escreve. A gente viu que essa cidade de Colossos era uma cidade que havia sido rica, próspera, as pessoas tinham se mudado para lá em busca de melhores condições de vida, de um bom emprego, de um bom trabalho, e de repente as cidades vizinhas começam a se desenvolver e a cidade vai sendo esvaziada, vai perdendo importância. A gente está falando de uma igreja que foi plantada por um homem chamado Epáfras. Essa igreja não foi plantada por Paulo, e a gente começa a compreender, à medida que a gente caminha ao longo da carta, algumas coisas que vêm sendo ditas por esse homem que é o apóstolo Paulo. Então, se você está vindo pela primeira vez, ou é a primeira pregação dessa série que você acompanha, eu te encorajo a olhar as anteriores, porque essa série que a gente está fazendo, ela é expositiva, o que significa que a gente pegou a carta de Paulo aos Colossenses e vem caminhando verso após verso dessa carta para compreender o que é aplicável para nós hoje e de que modo essas coisas são aplicáveis. Mas por hoje, é fundamental que você se lembre que Paulo está escrevendo essa carta para uma igreja que não foi plantada por ele mesmo. Paulo fez uma série de pregações, você lê isso em Atos capítulo 20, mais ou menos, na cidade de Éfeso, e nessa série de pregações, muito provavelmente, esse homem chamado Epáfras se converte. Quando volta para Colossos, ele planta então essa igreja. Mas embora Paulo não houvesse plantado essa igreja, ele ensina preciosas lições para esses irmãos de Colossos, e isso já começa a nos ensinar muita coisa. Paulo ele não estava preocupado em construir um império religioso. Paulo não estava preocupado em construir uma denominação em torno de si mesmo. Paulo não estava preocupado em instruir somente as igrejas que ele tinha iniciado, de modo que as pessoas olhassem e falassem assim: olha, a igreja de Éfeso cresceu, a igreja de Filipos cresceu, a igreja de Corinto cresceu, e todas essas foram talvez plantadas por Paulo. Então esse homem é um grande nome em plantação de igreja. Agora a igreja de Colossos, ela já não se desenvolveu muito, talvez porque ela foi plantada por Epáfras. Esse homem não tinha tanto conhecimento, não participava das conferências da Atos 29, não entendia muito sobre plantação de igreja, então acabou que a igreja não se desenvolveu. Essa não era definitivamente uma preocupação do apóstolo Paulo. Ele não estava preocupado em ensinar somente igrejas que ele tinha plantado. Em outras palavras, para que a gente possa compreender um pouco melhor, Paulo não estava preocupado em ter o seu nome na placa da igreja de Colossos. Não sei se você já viu igreja assim, está lá o nome da igreja, sei lá, Comunidade Batista de Colossos, né? Aí tem uma fonte 45 e de repente em fonte 80 aparece assim, pastor, presidente, fulano de tal. Em outros contextos, Paulo não estava preocupado em ter a sua foto na placa da igreja, porque isso é bem comum também. Eu não sei se você já viu, aqui em Macaé a gente consegue perceber isso em alguns lugares. Uma igreja parece que é personalista, voltada para a figura do seu líder, tem até a foto imitando o seu Cristo. Não sei se vocês já viram com isso, aquela pose de sorriso com a mãozinha assim. Não era essa a preocupação de Paulo. Paulo não estava preocupado em mostrar para os outros que ele era uma figura importante e proeminente na história da igreja de Colossos, embora ele não tivesse plantado essa igreja. Em momento algum nessa carta ele fala de si com orgulho, com vaidade, dizendo: vocês só se reúnem aí como igreja porque eu preguei, Epáfras se converteu. Não, ele não tem esse tipo de preocupação. Por algumas vezes, é verdade, ele precisa defender o seu apostolado, o seu chamado, o seu ministério, porque havia falsos mestres entrando na igreja e estavam ensinando o oposto do que Paulo ensinava, e para que o ensino deles surtisse algum efeito, eles desqualificavam o ensino de Paulo. De que modo? Tentando desqualificar o próprio apóstolo Paulo. Infelizmente, isso é muito comum nos dias de hoje. As pessoas não têm mais apego pela verdade ou pelo que é verdade e o que é real. As pessoas espalham, um exemplo que a gente tem claro são as fake news. Notícias falsas espalhadas com um objetivo específico, e mesmo que a pessoa descubra que aquela notícia é falsa, ela não se retrata, ela não volta atrás, porque embora seja mentira, a mentira está dizendo o que eu quero acreditar. E o padrão deixou de ser o que é verdade e o que é mentira para ser aquilo que me agrada e aquilo que não me agrada.
isso não é novo, isso está acontecendo na igreja de Colossos. As pessoas estão chegando com falsos ensinos e quando são confrontadas e quando dizem, mas Paulo não ensinou isso, Epáfras não ensinou isso, a mensagem do evangelho não é essa, as pessoas começavam a desqualificar, dizendo que Paulo não era um apóstolo verdadeiro, que ele não tinha sido selecionado entre os 12 de Jesus, que Jesus escolheu 12, não escolheu 13, e uma série de coisas. Por isso que Paulo, em todas as situações que vai defender o seu ministério, ele cita a sua conversão. A primeira coisa que eu queria deixar claro é que eu não sou advogado de Paulo, nem pretendo ser, não sou sequer advogado, embora, na minha opinião, todo botafoguense que faz faculdade de Direito, ele deveria eliminar uns 2 anos de matéria, porque a gente tem que ser bom de argumentação para discutir com qualquer outro torcedor. A gente não tem a maior torcida, não tem o maior número de títulos, mas a gente consegue discutir de igual para igual o Flamengo jogou com o Liverpool no final do ano passado. Então, eu não pretendo aqui ficar fazendo uma defesa de Paulo, e a pregação ela não é em si sobre o apóstolo Paulo. É óbvio que ele está falando do seu ministério, do seu chamado, do seu apostolado, mas todas essas coisas apontam para Cristo. Paulo escreve de modo inspirado por Deus, e eu falo isso antes da gente ir para o texto propriamente dito, porque assim como naquela época, ainda hoje, é possível que você ouça algumas pessoas dizendo o seguinte: nós somos cristãos, nós seguimos a Jesus e não seguimos a Paulo. E isso está certo. Nós somos cristãos, é um fato. Nós seguimos a Jesus, é outro fato, se nós somos cristãos. E nós não seguimos a Paulo no sentido de que ele não é o nosso Senhor, o nosso Mestre. Só que alguns usam essas afirmações para tentar, em certo sentido, desqualificar o que Paulo escreveu para a igreja. Se nós compreendemos que a Bíblia ela é a palavra de Deus, se nós compreendemos que a Bíblia ela é inspirada por Deus, os trechos bíblicos que se apresentam para nós e diante de nós, para nós não tem importância se foram palavras de Jesus, se foram escritos por Paulo, por Pedro ou por qualquer outra pessoa, porque nós cremos em uma doutrina que é a inspiração do Espírito Santo. Essas pessoas escreveram, é muito comum que as pessoas digam assim, eu não acredito na Bíblia porque ela foi escrita por homens. Interessante, né? Eu queria que quem escrevesse a Bíblia parecesse um negócio escrito, de repente nós entendemos que a Bíblia ela foi escrita por homens, mas foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. Nesse trecho que a gente vai ler hoje, Paulo está falando sobre o seu ministério. Você que não é frequente, não tem uma vivência muito grande em uma igreja cristã ou uma igreja evangélica de qualquer, uma igreja cristã de qualquer origem ou religião, talvez você não entenda o que significa a palavra ministério. Ministério significa serviço. É uma forma de nós servirmos a Deus de acordo com vários dons que são possíveis termos. Ministério de música, por exemplo. Em alguns lugares se chamam de ministério de louvor. Aí tem ministério da palavra. Aí tem ministério de ensino. E quando não tem ministério de ensino, tem ministério de dança também. Não sei se vocês já viram isso por aí. Mas ministério é um negócio que significa serviço. Paulo está descrevendo o seu serviço a Deus, o seu ministério a Deus. Ele já havia falado anteriormente, no verso 1 do capítulo 1, que ele é sim um apóstolo, que ele foi chamado sim por Jesus, que ele foi enviado diretamente por Jesus. Só que essas pessoas combatiam os ensinos de Paulo, tentando combater Paulo, dizendo, olha, Jesus ele veio aqui, viveu, morreu, ressuscitou, voltou para o céu. Depois disso, Paulo começa a perseguir a igreja. E aí, como é que você vem falar que Paulo foi enviado pelo próprio Jesus? Por essa lógica, parece ter sentido as afirmações desses falsos mestres. Por isso que eu disse que toda vez que Paulo defende o seu ministério, ele cita a sua conversão. Toda vez que ele vai falar sobre a autoridade do seu apostolado, do seu ministério, ele fala sobre a sua conversão. Quando na estrada de Damasco ele tem um encontro com o próprio Jesus, e Jesus diz para ele, olha, eu sou Jesus, você está me perseguindo, e eu te escolhi para anunciar a minha mensagem aos gentios, ou seja, eu te escolhi para que a mensagem do Evangelho chegasse a todos os povos, inclusive aqueles que não são judeus. Paulo, ele então é chamado e comissionado pelo próprio Jesus para ser apóstolo. Ele não decidiu ser um apóstolo. Ele não estava em casa e do nada falou assim, o que eu posso fazer
para ganhar mais dinheiro, sei lá, não inventaram a pirâmide ainda, Bitcoin, ninguém sabe o que é isso, acho que eu vou ser apóstolo. Do nada, eu tive um estalo na minha cabeça e eu decidi ser apóstolo. Paulo não é um apóstolo a partir de uma necessidade que ele vê, ele fala, o mundo precisa ser evangelizado, então eu preciso ser um apóstolo, alguém vai vir, vai me ungir, eu vou me tornar um apóstolo. Paulo não está em casa e do nada ele fala assim, o que eu preciso fazer para me tornar um apóstolo? Sei lá, acho que eu vou comprar um chapéu, vou me tornar um apóstolo a partir do momento que eu comprar um... Não é isso que ele faz. Ele tem um encontro com Jesus e Jesus diz para ele, você me persegue, mas agora você foi encontrado pela minha graça e eu tenho uma notícia para você. Você foi o escolhido para anunciar a mensagem do Evangelho entre todas as nações. Aí Paulo talvez olhasse para Jesus e falasse, mas e meu livre-arbítrio? Mas não foi isso que aconteceu. Simplesmente Jesus disse para Paulo que ele tinha sido escolhido para essa realidade. Então Paulo ele foi sim enviado pelo próprio Jesus, o que significa para nós que ele era de fato um apóstolo verdadeiro. E é fundamental que a gente compreenda a natureza do seu ministério, porque esse trecho que ele escreve e essa carta que nós estamos estudando é uma carta escrita para gentios, que é um termo bíblico para todo aquele que não é judeu. Paulo está escrevendo para irmãos da cidade de Colossos. Então, para que a gente aplique essas verdades para nós, é fundamental entendermos a autoridade e a importância do ministério do apóstolo Paulo, até porque nós também não vivemos em um contexto judaico, vivemos em um contexto gentílico, assim como a igreja de Colossos. Então, da próxima vez que alguém te disser que o ensino de Paulo não deve ser tão respeitado quanto o ensino de Jesus, você pode dizer que o mesmo Espírito Santo que está sobre Jesus inspirou Paulo para que pudesse escrever o que a gente tem como Novo Testamento. E além disso, é uma incoerência esse tipo de argumento em si mesmo. Porque se nós conhecemos sobre Jesus hoje, se nós conhecemos sobre os evangelhos hoje, e alguns dizem, eu não sigo Paulo, eu só sigo o que Jesus diz nos evangelhos, só é possível você compreender o evangelho e quem é Jesus hoje, porque a mensagem do evangelho não ficou presa dentro dos portões de Jerusalém. Deus levantou um homem para que a mensagem do evangelho saísse de Jerusalém e alcançasse todas as nações, e esse homem foi o próprio apóstolo Paulo. Se cumpre por meio da vida dele uma profecia ou uma ordem, uma palavra que Jesus tinha dito para os seus discípulos pouco antes de subir para o céu, quando ele diz para eles, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. É Jesus que está falando, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Isso acontece em Atos capítulo 1, a partir disso, se você ler o livro de Atos, eu te encorajo a fazer isso em casa. Durante muito tempo, eu pensei que Atos fosse o nome de um personagem bíblico. Quando criança, a gente ouvia falar na igreja Atos, e tinha um vizinho no Novo Cavaleiros que se chamava Atos. Para complicar a minha cabeça, eu achava que era o nome de um homem, Atos. Então, cresci achando isso. Não tem a ver com isso, pode ser que você ache isso até hoje. Acho que só o Pablo que acha, desculpa, mas você sentou bem na minha frente hoje. Flávio está de férias, Isaltino não veio, então vai ser você mesmo. Mas o livro de Atos vai narrando isso e relatando isso. A mensagem ficando presa em Jerusalém, a igreja em Jerusalém, até que vem uma perseguição. Junto com essa perseguição, Saulo se converte, que é o mesmo homem que foi o apóstolo Paulo, e a mensagem começa a sair dos portões de Jerusalém. Abra sua Bíblia comigo, em Colossenses capítulo 1, a gente vai ler dos versos 24 a 29. E a gente vai olhar para o ministério de Paulo e perceber o que isso tem a nos dizer, o que isso nos ensina ainda hoje. Nos versos anteriores, ele já tinha se apresentado, já tinha falado sobre a oração que ele fazia pela igreja, a oração que ele fazia por aqueles irmãos. Ele já tinha dado uma declaração de quem é Jesus, de forma muito direta e bela. E agora chegamos nesse trecho onde ele diz o seguinte, agora, me alegro nos meus sofrimentos por vocês, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes,
Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Esse Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. Vamos orar? Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra e pedimos que o Senhor a aplique aos nossos corações por meio do Teu Espírito Santo que habita em nós. Oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. Então, dito tudo isso e a gente compreendendo um pouco mais sobre o cenário do que acontecia ali, sobre o apóstolo Paulo ter que defender o seu ministério, porque as pessoas tentavam desqualificar o seu ensino, desqualificando ou tentando desqualificar quem ele era, ele dedica um trecho para falar um pouco sobre o seu serviço. Não é uma apologia a Paulo como nosso Senhor e Mestre, mas o seu ministério em todos os momentos está apontando única e exclusivamente para a pessoa de Cristo Jesus. Ele começa esse trecho dizendo agora, ou seja, depois de tudo que eu já disse para vocês, que eu oro por vocês, que eu me preocupo com vocês, que vocês compreenderam o evangelho verdadeiro por meio de Epáfras, uma série de coisas que eu disse para vocês sobre quem é Jesus, agora eu quero dizer para vocês o seguinte, que eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês e eu preencho o que resta das aflições de Cristo na minha própria carne. Paulo está descrevendo aqui a natureza do seu ministério. Ele está dizendo que ele é um apóstolo da parte de Deus, isso ele vai dizer também no verso 25, quando ele fala, no final do 24, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus. A natureza do seu ministério é um chamado dado pelo próprio Deus. E ele está descrevendo aqui o seu serviço a Deus, o seu ministério, e ele nos deixa muito claro, não só nesse trecho, mas em toda a caminhada de Paulo, em todos os seus escritos, que o seu ministério é um ministério acompanhado de muito sofrimento. A natureza do seu ministério é um chamado de Deus, e a característica principal, talvez, do ministério de Paulo, é que é um ministério, uma vida, um serviço a Deus, marcado por grande sofrimento. Paulo enfrentou coisas terríveis na vida, por conta da mensagem do Evangelho. Quando escreve essa carta para os Colossenses, ele está em uma prisão, em uma de suas prisões, ele foi preso algumas vezes. E ele está escrevendo para essa igreja, dizendo, eu me alegro nos sofrimentos que eu tenho por vocês. Quando a gente fala de sofrimento, eu não estou dizendo de coisas banais e simples. Eu estou falando de um homem que foi açoitado por pregar a mensagem do Evangelho, um homem que sofreu alguns apedrejamentos, um homem que foi abandonado, esquecido pelos seus amigos, um homem que foi caluniado, um homem que foi preso, um homem que enfrentou um naufrágio, alguém que foi picado por uma serpente, inclusive, todas essas aventuras enquanto estava indo pregar o Evangelho ou quando estava pregando o próprio Evangelho. Essa carta é escrita de uma prisão, mas ainda assim ele diz o seguinte, e eu quero dizer para vocês, que eu me alegro nos meus sofrimentos por causa de vocês. Se essa igreja de Colossos existe, e em certo sentido ela existe por tudo que eu sofri, por tudo que eu enfrentei, se todas essas dificuldades que eu passei por conta do Evangelho significam que a mensagem está avançando e que igrejas têm surgido ao redor do mundo, valeu a pena. Faz sentido. Eu me alegro, esse sofrimento para mim não é um motivo de tristeza ou de eu ficar cobrando Deus por alguma coisa, obviamente que não, isso para mim é uma alegria muito grande, porque está dando fruto, todo o sofrimento que eu estou passando está se transformando em bons frutos e que o Evangelho está avançando. Somente por meio do Evangelho é possível nós compreendermos o que é um sofrimento acompanhado de alegria. E esse não é só o resumo do ministério de Paulo, mas é o resumo da nossa vida cristã. Não sei se alguém já te disse que crer em Cristo e professar a fé em Jesus é sinônimo de uma vida tranquila, pacata, calmo, sereno e tranquilo, como cantava o grupo Logos. Crer em Cristo é ausência de dificuldades na vida, é ausência de problemas na vida, é passe livre diante das aflições que a vida apresenta. E se te disseram isso, infelizmente, ou felizmente talvez, isso não faça o menor sentido bíblico, porque a gente olha para um homem igual Paulo, que dedica a sua vida em prol do Evangelho e sofre coisas terríveis. Mas não é
também para você se desesperar por isso, porque Paulo compreende o que nós precisamos aprender todos os dias, que andar com Cristo é estarmos alegres, felizes e contentes, mesmo que em meio a sofrimentos, aflições e dores, porque a nossa alegria não está fundamentada nas circunstâncias, mas está fundamentada naquele que governa sobre todas as coisas. Acabamos de cantar sobre isso. Mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Às vezes eu não consigo ouvir a tua voz, às vezes eu não consigo te perceber, mas eu não ando pelo que eu percebo, eu não me guio pelo que eu consigo compreender, mas eu me guio pela minha fé, e a minha fé me diz que Deus não vai me abandonar em momento algum. É isso que ele garante para os seus discípulos quando ele vai para o céu e ele diz: eu vou para o Pai, mas eu não deixarei vocês sozinhos, órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo da promessa, ele vai acompanhar vocês, ele vai ajudar vocês a compreenderem todas as coisas que eu tenho dito, e eu estarei com vocês todos os dias até o final dos tempos e a consumação do século. Andar com Deus é compreender que, apesar dos pesares, há motivos para nós nos alegrarmos, porque nós confiamos nele. Há um exemplo muito claro no Antigo Testamento, que é um profeta chamado Abacuque, que ele ora a Deus, parece que ele está orando do Brasil, que ele fala para Deus assim: Senhor, eu não aguento mais injustiça, a lei é frouxa, a maldade por todos os lugares, uma série de coisas ruins e terríveis acontecendo, e Deus responde para Abacuque de modo muito claro, muito direto, dizendo: olha, as coisas vão piorar. Você está achando ruim, eu estou enviando para vocês agora os babilônios, que são uma nação que está dominando todo mundo aí. Eles vão fazer do povo de vocês um povo cativo, e Deus diz: sou eu que estou enviando. Então Deus está enviando isso para ensinar a nação de Israel. Deus às vezes envia coisas e situações que nós não entendemos, mas Ele é soberano e nós confiamos nisso. Eu estou falando porque tem pastor famoso dizendo hoje em dia que é impossível conceber um Deus que ama com a situação de pandemia do coronavírus. E eu estou dizendo que é possível. Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver que Deus mandou pragas para o Egito para ensinar o povo do Egito e para libertar o povo de Israel. Então, não entra nessa paranoia de tentar julgar Deus pelos seus padrões. Isso aí, com certeza, você vai se arrebentar. Não entra nessa de achar que Deus tem que fazer o que eu acho que Ele tem que fazer, ou o que o pastor falou, o outro pastor falou que ele tem que fazer, sem estar baseado na palavra de Deus, baseado simplesmente naquilo que ele acredita ou na forma como ele lê a realidade. Muito pelo contrário. Deus fala para Abacuque: eu estou mandando para vocês aí os babilônios, a situação vai piorar. Mas esse homem compreende, mesmo em meio à luta, à dor, à aflição e tristeza, que a sua confiança deveria estar fundamentada em Deus. E mesmo que a situação tenha piorado, ele termina o seu livro dizendo: ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na videira, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, não haja gado mais no curral, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ainda assim, ainda que todas essas coisas aconteçam, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque o meu Deus, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar em lugares altos. O que mantinha Paulo firme diante de tantas dificuldades é a certeza que ele tem de que ele foi chamado pelo próprio Deus, e a certeza que ele tem de que ele teve um encontro real com Cristo. É o que diz para nós o verso 25. Eu me alegro nos meus sofrimentos, em prol da igreja, eu completo na minha carne o que resta das aflições de Cristo, em prol do corpo de Cristo, que é a própria igreja, da qual eu me tornei ministro e fui chamado pelo próprio Deus, segundo a dispensação da graça de Deus. A única coisa que permite que esse homem se alegre, mesmo em meio ao sofrimento, é compreender que ele havia sido chamado pelo próprio Deus, e confiar em Deus é exatamente isso. Nos entregamos, nos rendemos a Ele e confiamos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, mesmo que a vontade dele seja diferente da minha vontade. Quando eu não entendo o que Deus faz, eu confio em quem Deus é. Além disso, Paulo está falando que o seu ministério é um ministério a favor da igreja. A sua vida de serviço é uma vida de serviço dedicada ao corpo de Cristo, que é a igreja. De modo muito simples, ele nos ensina que servir a Jesus é igual servir a igreja de Jesus. Deixa eu só colocar o óculos aqui, porque eu fui curado da visão enquanto estava pregando.
Não sei se vocês já viram isso, tem um vídeo de um pastor desses que prometem cura. Ele prega que Deus iria curar uma série de pessoas e manda as pessoas jogarem o óculos fora. Todo mundo jogou o óculos, foi aquela comoção, mas o dele ficou no rosto. Deus não curou ele não, só os outros. Mas enfim, eu fui curado agora, consigo ver completamente e consigo continuar falando para vocês o que Paulo está dizendo. Que servir a Deus é servir a sua própria igreja. Um dos textos mais fantásticos sobre isso é a conversão do próprio apóstolo Paulo. Lembre-se que eu disse que Jesus já tinha vindo, vivido, morrido, ressuscitado, voltado ao céu, e Paulo era um homem conhecido por perseguir a igreja. Aliás, nesse tempo ele ainda era conhecido como Saulo. Eu não sei se você já ouviu alguém pregar ou ensinar que esse homem se chamava Saulo e Deus mudou o nome dele de Saulo para Paulo. Amém? Se você ouviu isso, você ouviu errado, porque isso não faz sentido também. Na verdade, Saulo era o nome judeu e Paulo era o nome para os gentios. Você pode procurar na Bíblia, não tem menção a Deus trocar o nome de Saulo para Paulo. Óbvio, ele trocou o nome de Abrão, né, para Abraão, ele trocou o nome de Sarai para Sara. Tem um outro também que eu gosto muito, que Deus trocou o nome de Arão para Arão, que ele faz isso no encontro que ele tem com Moisés, e alguns estudiosos dizem que Moisés era gago, e eu falei para vocês, já que a minha imaginação é fértil, e eu acho que o nome foi mudado, que Deus falou, qual é o nome do seu irmão? E Moisés falou, Arão, aí ficou Arão. Foi horrível essa também, né? Foi pior do que a do Absalão da semana passada, mas a gente segue. No caso de Paulo, não teve essa mudança. Simplesmente ele se chamava Saulo para os judeus, até Atos capítulo 12, enquanto a igreja está em Jerusalém, você vai ver ele sendo chamado de Saulo, porque está num contexto judaico, e a partir de Atos capítulo 13 ele é chamado de Paulo. Mas na sua conversão, Jesus já tinha feito tudo isso, e Jesus se apresenta para Saulo, perseguidor da igreja. Esse homem é encontrado pela graça de Deus, e a graça de Deus opera na vida de Saulo, o tornando cego, o colocando no chão, prostrado, rendido diante de Jesus. E Jesus pergunta para ele, por que você me persegue? Ué, Jesus já tinha vindo, já tinha vivido, já tinha morrido, ressuscitado, ido aos céus. Ele está falando, por que você me persegue? Jesus está com mania de perseguição. Saulo não perseguia Jesus, Jesus nem estava aqui mais. Saulo era um perseguidor da igreja de Jesus, e esse é o ponto. Qualquer pessoa que persegue a verdadeira igreja de Cristo, ela está perseguindo o próprio Jesus. Qualquer pessoa que serve a igreja de Cristo, ela está servindo ao próprio Jesus. Não existe carreira solo no cristianismo e no evangelho. Não existe essa ideia de que eu me relaciono com Deus, eu sirvo a Deus, mas eu não quero envolvimento com o outro, eu não quero compromisso com o outro, eu não quero me dedicar ao outro, porque o que importa é que eu sirva a Deus. Mas a Bíblia nos ensina que é impossível dizer que amo a Deus, que eu sirvo a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo e não sirvo o meu próximo a quem eu vejo. O que esse trecho nos ensina é que servir a Jesus é necessariamente servir a sua própria igreja. Em Mateus capítulo 25 tem um texto interessante que fala sobre a volta de Jesus, quando ele voltar, quando o Filho do Homem voltar, ele vai dividir as ovelhas dos bodes. Não sei se você já leu esse texto, ou já ouviu falar sobre ele, mas traz um relato interessante que Jesus vai dizer para uns que estão do seu lado e outros que estão do outro lado o seguinte, olha, apartem-se de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. E aquelas pessoas vão tentar argumentar, porque o ser humano é bom em dar justificativa. E elas vão dizer, Senhor, mas quando? Jesus vai falar, olha, se afastem de mim porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede, vocês não me deram de beber. Eu estive nu e vocês não me vestiram. Eu estava doente, vocês não foram me ver. Eu estava preso e ao invés de me visitar, vocês postaram no Facebook que bandido bom é bandido morto. Tem uma série de coisas que aconteceram que fazem com que eu diga para vocês agora que eu nunca vos conheci. E aqueles homens dizem, mas quando? E Jesus responde para eles, o quê? Quando vocês deixaram de fazer qualquer uma dessas coisas. Ao menor dos meus pequeninos, vocês deixaram de fazer a mim. Para os outros ele diz, venham benditos do meu Pai, entrem no céu, no gozo eterno, na alegria eterna, preparada para todos os anjos, para todos os santos, e eles vão, que eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, me deram de beber, e repete todo o discurso, agora no sentido positivo, e eles dizem, Senhor, quando?
E a resposta é: quando vocês fizeram ao menor dos meus pequeninos, vocês fizeram a mim. É impossível servir a Deus sem servir a igreja de Deus. A analogia que Paulo faz por quase toda a carta de Colossenses é que a igreja, ela é um corpo, e esse corpo tem uma cabeça, que é o próprio Cristo. Quando perseguimos a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, estamos perseguindo o próprio Cristo, mas quando servimos a igreja de Cristo, servimos também o próprio Jesus. Só que eu costumo ler os textos assim antes de pregar, e eu costumo separar algumas coisas que podem dar algumas interpretações meio perigosas, podemos dizer assim. Não sei se vocês se lembram, mas na semana passada tinha um trecho também em Colossenses, um pouquinho antes, que diz que Jesus era o primogênito da criação. E isso poderia, se a gente não tomasse cuidado, levar ao falso entendimento de que ele foi criado em primeiro lugar, que ele foi uma criação de Deus, e a gente viu que não era isso que Paulo estava querendo dizer. E o trecho dessa semana, um negócio que me saltou aos olhos, está no verso 24, quando ele diz: me alegro nos meus sofrimentos por vocês. E agora ele diz um negócio que é meio curioso, quando ele diz assim: eu preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Eu preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. Será que Paulo o que ele está querendo dizer quando ele diz que preenche o que resta das aflições de Cristo na sua própria carne? Será que ele está dizendo que precisa adicionar alguma coisa ao sacrifício de Jesus para ser salvo? Será que ele está dizendo que o evangelho não é suficiente? Será que ele está dizendo que além do evangelho, eu preciso completar isso por meio de religião, de boas ações, de observar rituais, sacramentos? Será que é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer? E a gente compreende que não. A gente vai voltar nisso, porque para compreender isso, a gente precisa caminhar pelos outros versos, mas no final a gente volta nisso. Seguindo para o verso 26, além da natureza do ministério de Paulo, a gente percebe também a mensagem do seu ministério quando a gente olha para os versos 26 e 27. Ele está dizendo: eu me tornei ministro pela dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. E aí ele começa o 26 dizendo: o mistério da meia-noite, não é isso, o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, esperança da glória. Paulo está falando sobre a mensagem do seu ministério, que é um mistério que estava escondido. Nós evangélicos, principalmente algumas linhas dentro da igreja evangélica, dão muito valor a essa palavra mistério. Não sei se você já ouviu assim, alguma coisa que a pessoa não sabe explicar ou não quer explicar, ela vai dizer assim: é mistério, é um negócio meio místico assim. Mas Paulo está dizendo que esse mistério estava escondido durante séculos e gerações, mas agora ele simplesmente foi revelado. Paulo está falando aqui do próprio Jesus, porque antes da sua vinda, ninguém era capaz de compreender plenamente como era o plano de redenção e de que forma Deus cumpriria todas as suas promessas. O exemplo mais claro disso é olhar para os fariseus e religiosos nos evangelhos, que conversam com Jesus, conhecendo a lei, conhecendo os profetas, sabendo tudo que Deus tinha falado lá no Antigo Testamento. E agora eles conversam com Jesus sem compreenderem que em Jesus está o cumprimento de todas essas coisas, porque eles não eram capazes de compreender qual era de fato o plano da redenção e como Deus cumpriria todas as suas promessas. Mas Paulo está dizendo, isso esteve escondido por séculos, por gerações, era um grande mistério. Mas Deus quis revelar, e não só para os judeus, mas também para vocês, gentios, qual é esse mistério. E esse mistério é o seguinte: Cristo em vocês, esperança da glória. O mistério escondido que é revelado para nós é o próprio Cristo, e que está disponível não só para os judeus que se achavam os mais merecedores da graça de Deus, os menos pecadores do que as outras nações, os que conseguiam comprar Deus por meio da sua religiosidade. Mas esse mistério que é Cristo,
está disponível para todo aquele que ouve a mensagem do Evangelho. E agora Paulo passa a falar sobre o método do seu ministério no verso 28, quando ele diz, esse Cristo. Ele tinha falado do mistério, que é Cristo em nós, agora a esperança da glória. E ele fala, esse Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. O método do seu ministério é anunciar, advertir e ensinar. É uma proclamação, é um anúncio que se divide em advertência e ensino. Todos os homens devem ser advertidos, avisados sobre as terríveis consequências de negarem a Cristo. Mas todos os homens também devem ser ensinados sobre a plenitude de Cristo em toda a sabedoria, e que é possível termos uma nova vida em Cristo Jesus, estando nele e ele estando em nós, e isso nos enche de esperança. E só tem uma mensagem, que ao ser anunciada, ela nos adverte e nos ensina ao mesmo tempo. E essa mensagem é a mensagem do Evangelho. É uma mensagem que nos adverte porque ela mostra quem é o homem, que ele é totalmente pecador, e por ser pecador, ele é incapaz de agradar a Deus pelos seus próprios méritos. A mensagem do Evangelho nos adverte, porque ela nos mostra que, embora esse homem tenha sido criado à imagem de Deus, à semelhança de Deus, tendo um relacionamento perfeito com Deus, a Bíblia vai dizer que todos os dias Deus vinha até o jardim conversar com nossos primeiros pais, Adão e Eva. Mas essa mensagem do Evangelho nos adverte, porque ela segue nos mostrando e diz que esse homem decidiu pecar, abandonou o seu Criador, virou as costas para o seu próprio Deus, e a partir disso, todos os homens, sem exceção, nascem separados de Deus, afastados de Deus, inimigos de Deus, e caminhando a passos largos em direção a uma condenação eterna que a Bíblia chama de inferno. O Evangelho é a mensagem que nos adverte e nos alerta de que, separados de Deus, todos nós caminharemos em direção à morte eterna, à separação total e absoluta do próprio Deus. Só que a palavra Evangelho significa boas notícias, boas novas. E o Evangelho nos ensina também que, a despeito do nosso estado inicial e de quem nós somos, Deus providenciou um plano para que fôssemos unidos novamente a Ele, e esse plano se dá por meio do seu próprio Filho, Jesus Cristo. Deus providenciou um novo e vivo caminho para que pudéssemos chegar até Ele por meio de Jesus. Ele envia o seu próprio Filho, e é a mensagem do Evangelho que nos ensina sobre isso, para viver uma vida perfeita que éramos incapazes, para morrer assumindo a nossa condenação e para ressuscitar ao terceiro dia, provando que o seu sacrifício foi aceito por Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se Jesus fosse um pecador como nós, ele seria vencido pela morte, mas quando ele ressuscita ao terceiro dia, ele prova que o sacrifício foi aceito e que ele é maior do que a morte, porque ele não tem pecado. Logo, se o sacrifício foi aceito, nós também somos aceitos por Deus quando nos arrependemos dos nossos pecados e confessamos a Cristo, depositando a nossa fé nele, para que sejamos salvos por meio daquilo que ele fez. Herdamos uma justiça que não é nossa, e nós que éramos inimigos, hoje temos paz com Deus por meio do que Jesus fez por nós. Além disso, ele habita em nós por meio do seu Espírito Santo, e é o que Paulo está dizendo, Cristo em vocês, esperança da glória. Esse é o grande mistério de Deus. Um Deus todo-poderoso, supremo, soberano, maior do que todas as coisas, criador de todas as coisas, que governa todas as coisas, que preside sobre todas as coisas. Esse Deus decidiu morar em nós. Esse é um mistério escondido mesmo para os servos de Deus no Antigo Testamento. Porque você vai perceber no Antigo Testamento que o Espírito Santo ele vinha sobre os personagens bíblicos, eles realizavam algumas coisas e depois o Espírito Santo os deixava. É comum que você veja, por exemplo, o Espírito de Deus se apoderou de Sansão e Sansão fez tal coisa. Aí, mais alguns versos à frente, o Espírito de Deus tomou Sansão e ele fez isso. Com Sansão, com Davi, com uma série de outros homens. Depois da vinda de Cristo, nós compreendemos esse mistério que esteve escondido durante séculos e gerações. Porque agora o Espírito Santo ele não vem simplesmente para fazermos alguma coisa específica e sai e depois volta. Não. Deus habita em nós por meio do Espírito Santo.
E essa mesma mensagem é anunciada aos Colossenses. É a que chegou até nós, porque a gente vê no verso 29, caminhando para o fim, qual é o objetivo, o propósito e a finalidade do ministério de Paulo. Quando ele termina o 28, dizendo, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. E aqui você pode pensar, agora ele falhou. Se a ideia dele de ministério era apresentar cada pessoa perfeita em Cristo, com toda certeza Paulo não teve êxito na sua missão. Porque o nosso conceito de perfeição está ligado à nossa capacidade de fazermos tudo certinho, tudo correto, não termos nenhum erro. Mas o conceito que a Bíblia nos apresenta de perfeição é o que o reformador Martinho Lutero chama de a grande troca do Evangelho. Deus se fez homem na pessoa de Jesus Cristo, ele assumiu a nossa condenação. Ele, sendo santo, sendo perfeito, ele assumiu a condenação pelos nossos pecados, para que nós, sendo imperfeitos e pecadores, assumíssemos por meio da fé uma justiça que pertence a Cristo. De modo que, se cremos em Jesus, Deus, quando nos olha, ele não vê pecadores que seguimos sendo, mas ele vê que o sangue de Cristo já foi derramado e que, em certo sentido, os nossos pecados já estão perdoados, porque nós confiamos em Cristo e porque todos os pecados foram perdoados quando ele se deu por nós na cruz do Calvário. Paulo está falando aqui não de uma perfeição no nosso conceito, no nosso sentido de perfeição que entendemos hoje, mas ele está falando de pessoas que caminham em direção a uma maturidade que só é possível encontrarmos também por meio do Evangelho. Que cada pessoa seja perfeita em Cristo. O objetivo do seu ministério, o propósito, a finalidade, é apresentar cada crente em Cristo Jesus como sendo uma pessoa perfeita, e a gente pode pensar que ele falhou, que já é impossível encontrar uma pessoa perfeita. É mais impossível ainda encontrar uma pessoa crente perfeita, né? No nosso conceito, no que a gente compreende. Mas Paulo está falando, para isso eu me esforço, para que cada uma dessas pessoas seja apresentada perfeita diante de Cristo Jesus. Essa musiquinha arrebenta, né? Dá vontade de dançar. A gente está falando de um homem que compreendia que ele mesmo não era perfeito. A gente está falando de alguém que está dizendo que vai levar pessoas à perfeição, mas esse homem, no fim da sua vida, ele vai dizer para os coríntios o seguinte: o bem que eu quero fazer, eu não consigo, e o mal que eu odeio, eu faço todos os dias. Paulo não está falando aqui desse conceito de perfeição que nós imaginamos, mas ele está falando sobre maturidade cristã, até porque ele destaca nesse mesmo verso que todas essas coisas não são possíveis pela sua capacidade ou perfeição, mas ele diz, é para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Não está em mim o mérito para isso, mas está no poder de Cristo que opera através da minha própria vida. Paulo era alguém que compreendia o que é caminhar em direção à maturidade cristã. Ele não fica reclamando com Deus porque está preso, dizendo, Senhor, é assim que o Senhor me paga, eu abro mão da minha vida, eu me dedico à mensagem do Evangelho, e agora, ao invés de colher os frutos disso, eu fico aqui nessa prisão, é assim que o Senhor me retribui? Não é isso que ele faz. Ele diz, eu me alegro nos meus sofrimentos, porque o Evangelho está avançando, embora eu esteja preso. E não só em relação aos Colossenses, mas em muitas outras cartas você vai ver esse mesmo tipo de entendimento. Paulo não fica clamando aqui por reconhecimento do outro. Ele não fica dizendo para a igreja que a mensagem só chegou neles por minha causa, porque eu fiz, porque eu aconteci, porque eu sou capaz, porque um cristão que caminha em direção à maturidade sabe que a aprovação que nós precisamos, e a única aprovação que nós precisamos, já foi nos garantida na cruz do Calvário. Um cristão que caminha em direção à maturidade não vive preocupado com o que o outro pensa a meu respeito, pois mais importa agradar a Deus do que aos homens. E o objetivo do ministério de Paulo é o seguinte: gerar cristãos maduros. Porque cristãos maduros compreendem que a mensagem do Evangelho é mais importante do que o meu conforto e o meu bem-estar.
que eu não estou mais preocupado com situações absolutamente secundárias e desnecessárias, porque eu tenho uma missão e uma tarefa a cumprir, que é anunciar a mensagem do Evangelho. E quantos nunca ouviram a mensagem do Evangelho, e nós estamos aqui dentro da igreja discutindo coisas triviais, brigando por coisas banais, nos separando por coisas absolutamente secundárias, enquanto o mundo está caminhando em direção ao inferno, porque não ouve a mensagem do Evangelho. Chega de inconstância, chega de imaturidade, de passarmos anos na igreja ouvindo a mensagem do Evangelho, domingo após domingo, e saindo daqui vivendo como se nada fizesse sentido. Como se fosse uma teoria, uma historinha bonita. Eu vou lá para ouvir umas músicas legais, o pastor falar, nem sempre eu concordo com ele, nem sempre eu discordo dele. Tem dia que ele está mais inspirado, mas na maior parte dos dias ele vai contar piada ruim. Eu gosto de piada ruim, eu vou para lá. Não é isso. Paulo está dizendo que o objetivo da minha vida, quando ele fala do seu ministério, isso está totalmente atrelado à sua própria vida, porque ele abre mão de viver para o seu conforto, para o seu prazer, para o seu bem-estar, para que cristãos maduros possam ser gerados. Porque ele compreende que cristãos maduros não vão perder tempo com coisas desnecessárias, mas vão se dedicar porque compreendem a natureza desse ministério, compreendem a mensagem desse ministério, compreendem o método, compreendem o objetivo e levam essa mensagem adiante porque entendem que o Evangelho é maior do que a minha própria vida. E aí outros serão alcançados e serão ensinados para que se tornem também cristãos maduros, que compreendem tudo isso e se dediquem a anunciar a mensagem do Evangelho, para que outros mais possam ser alcançados e ensinados e que compreendam que têm essa responsabilidade e anunciem o Evangelho. E desse modo, essa mensagem chegou até nós hoje. Cristãos que caminham em direção à maturidade têm a maior ferramenta e a única que nós precisamos, que é a presença do Espírito Santo em nós, e ele nos capacita para isso. Ser cheio do Espírito Santo, em certo sentido, virou sinônimo de histeria coletiva. Não sei se você já viu isso. Alguns vídeos assim, o pessoal está todo mundo cheio do Espírito Santo, aí tem uma filmagem, um virando cambalhota por um lado. Eu vi um esses dias num campo de futebol, num retiro, não sei se vocês já viram isso. Aí tem um que pega a unção do Roberto Carlos, dá um chute no gol lá, aí fica uma cadeira simbolizando. Não, o Espírito Santo não está aqui para isso, para histeria, para essas maluquices. O próprio Jesus, quando começa o seu ministério, ele cita um trecho de Isaías 61, quando ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, para proclamar libertação aos cativos, anunciar essa mensagem de liberdade aos algemados e anunciar o ano da justiça do nosso Deus, o dia da justiça do nosso Deus e o ano aceitável do Senhor, a fim de que eles sejam carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua própria glória. O Espírito Santo nos capacita para que essa mensagem seja anunciada por meio de nós. Que essa seja a nossa busca, maturidade. Não tem a ver com idade, não tem a ver com tempo de caminhada no Evangelho, tem a ver com compreender o que é fundamental e aquilo que é periférico, e às vezes a gente gasta tempo demais em coisas que são secundárias, e isso nos mina de modo que a gente não tem mais vontade, dedicação e zelo naquilo que é central na nossa própria vida. C.S. Lewis, um escritor, ele tem um livro que chama Cartas, acho que é Cartas do Inferno agora, a nova tradução. Na que eu havia lido é Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, que ele fala sobre isso, como se fosse um diabão ensinando um diabinho como atentar os cristãos. Tem uma turma aqui da igreja que talvez conseguiria escrever melhor que C.S. Lewis sobre isso, mas ele escreve e ele diz que talvez uma das principais estratégias é essa, não é atacar nos temas centrais, nas grandes coisas, mas é fazer com que os cristãos tragam para o centro da sua vida aquilo que é secundário e tirem aquilo que é central e coloquem de escanteio para o lado e não se preocupem com isso. O modo que temos de vencer isso é buscando maturidade em Cristo Jesus. E agora a gente volta para o verso 24, depois de entender todo esse contexto.
de compreender que o sofrimento de Paulo, preenchendo as aflições de Cristo, ele está falando sobre a sua própria vida, o seu sofrimento, ele está falando sobre anunciar essa mensagem, ele está falando que era um mistério que estava escondido por séculos e gerações, mas agora está disponível para nós. Paulo está preenchendo as aflições de Cristo. Isso não tem a ver com adicionar valor às aflições de Cristo, mas estendê-la a outros. Estender essa mensagem das aflições de Cristo a outros, porque o que falta nas aflições de Cristo, olhando para todos esses versos, não é que elas sejam deficientes em mérito ou valor, não é que elas não sejam suficientes para encobrir o nosso pecado. O que falta é que essa mensagem seja conhecida no mundo. Paulo está dizendo: eu dediquei a minha vida para que outros compreendam esse mistério que estava escondido e que agora foi revelado. Na minha própria carne, no meu próprio sofrimento, no meu próprio corpo, eu estou preenchendo o que falta das aflições de Cristo. Não é que eu estou completando o sacrifício de Jesus, mas eu estou usando a minha própria vida para que outros compreendam essa mensagem que é suficiente para nos salvar. Ainda que isso envolva dor, sofrimento e dificuldade, eu me disponho a fazer isso para que as aflições de Cristo sejam conhecidas por meio da minha vida. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie. A salvação ela é pela graça por meio da fé unicamente. Mas quando nós somos salvos, nós não somos salvos para Deus formar um clube de salvos e transformar nisso aqui. Nós somos salvos e somos chamados para um negócio que chama discipulado. Embora a salvação ela seja pela graça de Deus, o discipulado nos custa absolutamente tudo. Porque nós entendemos que somos salvos sem merecer e ao mesmo tempo nós assumimos um compromisso para que outras pessoas sejam alcançadas também por essa mensagem. É o que Paulo está dizendo. Eu me esforço, eu me dedico, eu me empenho com a finalidade de apresentar cada pessoa perfeita diante de Deus. Esse mistério que estava escondido por muito tempo, eu quero que mais e mais pessoas tenham acesso ao que significa esse mistério que é o próprio Jesus. Que essas pessoas conheçam o Evangelho à medida que Cristo é anunciado. Só que ainda hoje, existem muitos que veem o Evangelho como um mistério, como um escândalo, como uma loucura. Talvez porque nunca ouviram a mensagem do Evangelho como ela realmente é. Nos mostra a criação perfeita de Deus, a queda do homem, a redenção do homem em Cristo Jesus e a consumação de todas as coisas quando ele voltar para buscar o seu povo, a sua igreja. E quando eu estou falando de gente que nunca ouviu o Evangelho, eu não estou falando só de lugares remotos do mundo e tribos escondidas, não. Eu estou falando de gente na nossa própria realidade, na nossa própria cidade. Que é possível que tenham tido contato com uma distorção da mensagem do Evangelho produzida pela religião. É possível que tenham tido contato não com o Deus que as Escrituras nos apresentam, mas um Deus criado à imagem e semelhança de interesses humanos. Um Deus que trabalha por meio da barganha, que eu faço para ele me retribuir, que eu o coloco contra a parede quando eu vou para a igreja e agora ele é obrigado a fazer o que eu quero. Que eu contribuo financeiramente para o programa de TV do pastor e pela minha contribuição Deus tem que fazer o que eu quero agora porque ele se tornou meu servo. Isso não é o Evangelho de Cristo Jesus. É qualquer outra coisa, mas não é a mensagem do Evangelho. É possível que a gente pense, não tem como uma pessoa morar em Macaé e nunca ter ouvido o verdadeiro Evangelho. A nossa cidade é praticamente uma cidade cristã. Eu vou fazer compras no mercado. Enquanto eu estou procurando alguns itens e olhando o preço que subiu pra caramba por sinal, eu estou escutando a música lá, Remove a Minha Pedra. Não sei se você já passou por isso. Aqui é muito comum. Domingo de manhã, por exemplo, você vê aquele monte de gente, aquele monte de crente, aquele monte de cristão indo para tudo quanto é lado. Coisa terrível é sair daqui domingo à noite e procurar um lugar para lanchar. Já tiveram essa experiência? Aqui, graças a Deus, o culto costuma acabar mais cedo. Mas vai depois de 9h30 para você ver a invasão de crente em todas as lanchonetes e pizzarias da cidade. E você está me dizendo que é possível que as pessoas vivam aqui e não tenham ouvido a mensagem do Evangelho? É. A igreja de Colossos era uma igreja que foi plantada, evangelizada, conhecia o Evangelho, mas estavam entrando falsos ensinos que eram facilmente confundidos com a mensagem do Evangelho. E Paulo está dizendo, eu me dedico,
eu me empenho para que vocês conheçam qual é o verdadeiro Evangelho, o que é de fato a mensagem de Cristo estando em vocês e isso gerando esperança na vida de vocês. A minha oração hoje é para que o mesmo Deus que usou Paulo para que a mensagem chegasse até os Colossenses e, como consequência, até nós, que esse mesmo Deus possa te usar para que a mensagem do Evangelho chegue aos teus familiares, aos teus colegas, aos teus amigos e aos teus vizinhos. Que estejamos rendidos diante dele, assim como Paulo na sua conversão, e que possamos responder ao chamado da graça de Deus, dizendo: Senhor, eu sou teu. Eu compreendo que a tua vontade é essa, que outras pessoas entendam o Evangelho. E eu oro para que o Senhor use a minha vida para cumprir os teus propósitos. Me ajude a te servir melhor. Que ele nos capacite para a glória do seu próprio nome.